Bem-vindo, ao nosso Conheça Sua Bíblia, E hoje nós vamos estar fazendo a exposição, do capítulo 13 do profeta Jeremias. Jeremias 13, Antes vamos pedir que Deus esteja nos orientando, nos abençoando, iluminando o nosso entendimento. Senhor Deus, enquanto nós abrimos a Tua Palavra para lermos, ó Pai, aquilo que foi escrito, ó Pai, através do profeta Jeremias, para o Teu povo de Israel, aprendendo, ó Pai, aquilo que foi dito a eles e fazendo aplicações às nossas vidas, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, ó Pai. Que a Sua Palavra seja salvação para as nossas vidas, ó Pai, e não condenação. Que nós possamos compreender, entender, converter, ó Pai, e andarmos, ó Pai, na Tua luz, no nome de Jesus. Amém. Então, Jeremias 13 diz assim: Assim me diz o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura e vá até o rio Eufrates. Esconda ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, o Senhor me disse: Levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para mais nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras e que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, tal qual como este cinto que não presta para mais nada, assim, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fosse por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram me ouvir. Então, nós vemos aqui a pedagogia de Deus, que sabe, que muitas vezes só as palavras nós não absorvemos ela, então ele usa, uma maneira pedagógica aqui, dizendo para o Jeremias: Jeremias, faça isso, vai lá e compra um cinto de linho, você não molhe, então só um cinto, amarra o cinto, na sua cintura. Ele fez. Depois, Jeremias, leva isso, esconde lá perto do Eufrates. Aí ele foi e fez. Depois de muitos dias, vai lá e tira. E aí o cinto havia o quê? Apodrecido. E aí Deus fala assim, é desse jeito. Eu coloquei Israel, Judá, o meu povo à minha volta, como se fosse esse cinto. Eu me apeguei a ele com amor para que eles me fossem, o que é aquilo que um cinto representa, que é uma parte importante de uma vestimenta. Então, para que ele fosse povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. E aí mostra por que eles seriam levados lá junto ao Eufrates, o que queriam por exílio e como que isso seria uma destruição. Então é a maneira de Deus falar. E o que é importante a gente notar aqui? É importante o motivo pelo qual o povo foi se tornando imprestável. É uma frase só. Todo esse texto, numa frase só, diz: porque eles não quiseram me ouvir. O perigo de nós não ouvirmos a palavra de Deus. O perigo de nós não levarmos a palavra de Deus a sério. Então, tudo esses 11 versículos, a causa disso tudo eles não quiseram me ouvir. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. Foi pela palavra de Deus que Deus criou tudo que existe. É pela palavra de Deus que Ele sustenta todas as coisas. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. E quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos desprezando o quê? A nós mesmos. Nós estamos desprezando a vida.
nós estamos desprezando o autor da vida, nós estamos caminhando para nos tornarmos o quê? Imprestáveis. É isso que diz, né, nesse texto. Aí a segunda metáfora está aqui, versículo 12. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Então, de novo nessa metáfora, né? Então a jarra, né? Os vinhos hoje são colocados em garrafas, né? Naquele tempo, odres, né? Eram guardados em odres, né? Então servido em jarras, né? E Deus fala assim, então fala para eles, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Eles falam assim, qual que é a novidade? Nós não sabemos, né? Que muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então, é uma maneira, às vezes até jocosa, né, de procurar entender, Jeremias, o que é que Deus está querendo falar? Jeremias, o que nós precisamos consertar? Não, ao invés disso, é uma maneira assim de quem está impaciente. Então, impaciência com a palavra de Deus. Impaciência com aquilo que é verdadeiro. E aí Deus fala para ele, fala para eles o seguinte, né, que eu vou embriagar, né, que eu vou embriagar os reis, que os reis, aqueles que se assentam no trono, eles vão estar embriagados, né, os filhos também, que no meio da embriaguez existe, né, dissensão, é dissensão que vai acontecer. Então os profetas bêbados, os sacerdotes bêbados, os moradores bêbados, eu os farei pedaços, uns vão se voltar o que? Contra os outros. Não pouparei, nem terei pena, nem terei compaixão, nada me impedirá de destruí-los. É importante quando a gente vê essas palavras, porque hoje quando se fala que Deus é bondoso, e Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é como se falasse que Deus é inofensivo. E na verdade, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus, Ele nos avisa, né? Ele nos chama para que nós possamos viver o quê? Na sua presença, para que nós possamos, né, ter uma clareza, né, uma oportunidade de conversão, né, de volta a Ele. Então, quando nós simplesmente desprezamos, parece assim que Ele é irrelevante. Aí fala, não, mas Deus é bom, como se Deus não vai fazer nada. E Deus fala assim, olha, ninguém vai me impedir de destruir esse desprezo, esse povo que despreza a verdade e que despreza, né, a salvação. Então Deus, ele é bom, por quê? Porque Ele avisa. Ele avisa, fala, olha, esse caminho não é bom, se volte, pondere. Mas muitas vezes não existe uma paciência, não existe uma ponderação, existe simplesmente uma presunção de que nós podemos viver de qualquer jeito e que tudo vai dar certo. E Deus fala assim, ninguém vai me impedir, né, de destruí-los. E aí no versículo 15, ele continua fazendo de novo o quê? Apelo e ameaças, entende? O apelo é porque para que não se cumpra aquilo que ele está ameaçando. Olha, é como se fosse o aviso que existe na estrada. Diminua a velocidade porque tem uma curva perigosa. Qual que é o apelo? Olha, evite um acidente. Mas e se o apelo não é escutado? Aí acontece o acidente. E ele diz, ouçam, preste atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou, deem glória ao Senhor seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz,
ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrima, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe, humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos os cativos. Nós vamos continuar, mas só lembrando, né, e procurando enfatizar o que está sendo dito aqui. Tá? Existe um sofisma, né, um pensamento falso, né, a respeito da maneira como Deus age nos dias de hoje. Nós pensamos simplesmente que Deus está aqui o que para fazer com que aqueles que se dizem filhos dele, povo dele, sobressaiam sobre os demais. Mas o que Deus está fazendo nos dias de hoje é que ele está sondando o coração daqueles que se dizem filhos dele, daqueles que são chamados pelo nome. E a prioridade de Deus é purificar verdadeiramente essas pessoas, para que essas pessoas não sejam uma fraude, para que essas pessoas, né, que se chamam o povo dele, seja verdadeiramente um povo dele, um povo que escuta a sua palavra, que anda debaixo da sua orientação, um povo que o glorifica. Então, quando Deus faz essas ameaças, é porque se tem algo que é insuportável, que nem nós mesmos suportamos, gostamos, chama hipocrisia. Foi o grande desafio de Jesus com aqueles que tinham a palavra, gerenciavam a religião, mas eram hipócritas. Então nós somos pecadores, somos frágeis, né? Então nós não podemos assumir essa presunção de estarmos acima e entendermos e falarmos, pronto, né? Nós somos as pessoas de Deus, se nós não levamos em conta a palavra de Deus. Então aqui está sendo dito, olha, não sejam orgulhosos, quebrante o coração de vocês, se humilhem, procurem o arrependimento. Está aqui no versículo 20, levante os olhos e veja os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá? Quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como a mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram essas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão das suas maldades, que as abas da sua saia foram levantadas e os calcanhares sofrem violência. Então quando a pessoa pergunta, mas por que mal que foi que eu fiz a Deus? Foi muito mal que nós fizemos a Deus. Quando nós desprezamos a sua palavra, quando nós andamos segundo os ímpetos, né, e desejos dos nossos próprios corações, quando nós desprezamos, né, Deus, isso vocês viram o quê? O grande mal. Versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então a palavra de Deus fala que o pecado, ele é para nós a mesma coisa da cor da pele. Então a pessoa que tem a pele da cor clara não pode se tornar escura. A pessoa que tem a pele da cor escura não pode tornar essa pele clara. Né? Não é questão de racismo, de falar de ter uma raça superior, nada disso. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas está falando de característica. Por exemplo, o leopardo. O leopardo não pode tirar o que? Aquela mancha que existe o quê? Lá na sua pele. A pele do leopardo tem aquelas manchas. Então é uma cor dourada, né, com aquelas manchas, o que negro. Ele não pode tirar aquilo. E a palavra de Deus fala que os pecados grudam em nós dessa mesma forma. Como é que nós podemos? Será que o etíope pode mudar a sua pele? O leopardo as suas manchas? Se fosse possível, vocês também poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento ao deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor.
porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas da sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Então são perguntas que Deus faz ao seu povo, que conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua lei, conhecendo os seus caminhos, trilham, né, por outra palavra, andam sem leis, pervertem o caminho. Então, nós não podemos mudar, da mesma forma como o leopardo não pode tirar a mancha lá da sua pele, nós não podemos aprender a fazer o bem o tanto que nós estamos acostumados a fazer o mal. Então, como é que nós podemos ficar livres? Nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador, ele já veio. Esse Salvador é o Senhor Jesus. Então, nós fazemos bem se nós clamarmos, né, pedirmos, né, esse Jesus Cristo, esse Messias, esse ungido de Deus, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos apegarmos a Ele, porque Ele é quem nos salva. Ele é o nosso Salvador. Então essas palavras de Jeremias, elas têm aplicações diretas nas nossas vidas. E nós devemos nos exercitar no sentido de levar isso muito a sério. Porque Deus, ele não é inofensivo, ele é bom. E na sua bondade, ele avisa. Deus, ele não é uma pessoa que vai simplesmente ficar consertando as bobagens que nós fazemos. Ele é um Deus que veio para transformar as nossas vidas. E se nós recusarmos a transformação, nós vamos simplesmente nos perder. Foi assim que aconteceu com Israel, o povo de Deus. Nós vimos que ele falou que colocou Israel em volta de si, igual uma pessoa coloca um cinto de linho em torno do seu corpo, na sua roupa. Mas Israel se tornou imprestável. Por quê? Porque desprezou a Deus. E aquilo que vale, né, para Israel, nós estamos aqui para falar do Israel lá de trás, porque hoje a palavra de Deus vale para toda tribo, povo, língua, nação. Então todos aqueles que escutam podem ter tanta salvação, como também pode ter o acúmulo de desprezo, de ira de Deus contra si, porque desprezam a palavra de Deus, desprezam o seu Filho Jesus, despreza a aliança, a nova aliança que Deus fez conosco através do seu Filho. Vamos orar, vamos pedir graça de Deus para que essas palavras do capítulo 13 de Jeremias possam ficar gravadas nos nossos corações. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Senhor Deus, não há motivo de orgulho, não há motivo de presunção, porque nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida de bom é o Senhor que fez. Nós não podemos mudar, ó Pai, a cor da nossa pele. Assim como o leopardo não pode, ó Pai, tirar a mancha da sua pele, também nós, ó Pai, que fomos acostumados a pecar, fazer coisas boas, ó Pai, temos atitudes santas. Mas o seu Filho Jesus, ó Pai, é aquele que nos transforma, que nos salva. E nós pedimos, ó Pai, essa salvação para as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, a sermos transformados, a entendermos, ó Pai, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito. Não são, Senhor Deus, o nosso esforço pessoal, mas o nosso esforço, ó Pai, é em nos achegar diante de Jesus, a receber o convite dEle, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o alívio que só Jesus pode dar nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus possa abençoar. Se você ainda não é inscrito, né, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, né, o vídeo para que possa ter uma relevância, que você deixe seu comentário, a sua pergunta, e você possa nos ajudar compartilhando, né, com mais pessoas. Deus abençoe. Fique com Deus.